Então, Sr. Presidente, eu já dou a palavra já a seguir ao Etelvino, que já estavam a comentar de lhe fazer uma questão. Mas já agora, se me permite, eu muito sinceramente não sou político, nem tem nada a ver, de facto, com uma situação dessas. Mas estou a aprender muito com os políticos. Nomeadamente, uma coisa que eu aprendi foi a criar cenários. Hoje fala-se muito em cenário. E era isso, de facto, que eu iria pôr. Iríamos criar aqui um cenário e iríamos voltar, sabemos que não é possível, mas voltando atrás no tempo, 9 anos concretamente, não precisamos de ir muito mais longe. A postura da Câmara, do seu Presidente, em relação a esta situação, seria a mesma ou teria mudado alguma coisa? E se teria que mudar em quê? Atual? Sim, sim. Bom, perante a situação atual, é uma situação que se punha e que na altura nós tivemos a oportunidade de discutir, é que haveria necessidade ou estender ao fim e ao cabo a toda a comunidade a possibilidade de serem cooperantes do Rádio Clube da Moita, por conseguinte, digamos, tornar mais extensiva e não ficar limitada a um número muito restrito de cooperantes. Sr. Presidente, quero desculpar, quando 10 ou 12 cooperantes não se entendem, a comunidade toda isto, se calhar era pior ainda. Eu diria que eu pessoalmente não gostaria muito de entrar nesse campo, até porque, digamos, estamos infelizmente numa situação, neste momento, pronto, que será, e é inevitavelmente, dado que a própria direção da cooperativa assumiu, e creio que o contrato fechado, dado que a partir da meia-noite o Rádio Clube da Moita deixará de ter a sua existência legal, não é? Aliás, terá a sua existência, mas não poderá emitir. Sim, assumiu, porque se não tivesse assumido naquela altura, no dia 31 de janeiro, o nosso amigo, como é que ele se chama, o Sr. Ministro das Finanças? Mas sei que seria, pronto, seria neste momento estar também a discutir e de quem é. Eu creio que há também uma certa responsabilidade quase coletiva, não é? E aqui, evidentemente, que haverá responsáveis diretos. De qualquer maneira, a responsabilidade também é relativa, porque, apesar de tudo, o Rádio Clube da Moita teve algo extremamente gratificante e com os erros que as pessoas, pronto, os humanos estão sujeitos a esses próprios erros, procuraram fazer o seu melhor, tiveram algumas dificuldades, possivelmente também à medida que um rádio entra numa fase de voluntarismo, mas depois entra numa fase profissional, e aqui é que foi a grande dificuldade de avaliar, começam a ter outros encargos, começam a ter outras responsabilidades, e aliás o que está a acontecer ao Rádio Clube da Moita, o que aconteceu ao Rádio Clube da Moita, infelizmente, já aconteceu a outros, e certamente vai acontecer àqueles que pelo menos têm alguma presença no panorama português e na região, porque os pequenos, certamente, as grandes emissoras, não vão ter interesses, porque esses, enfim, vão continuar e não lhes fazem frente, até porque eles chegam lá mesmo sem ter a necessidade de vir a tomar a posse deles. Olá, boa noite. Eu falo com? Fernando Villanova. Tudo bem consigo? Manuel Costa, boa noite. Etelvino Rocha, boa noite. Sr. Presidente, muito boa noite. Se me permitisse, depois de ouvir dois autarcas, vai-me perdoar também, esqueci o nome, da Câmara que Vossa Excelência coordena, dizerem coisas como esta, princípio de citação. Porque carga d'água a rádio tem a ver com o valor da cultura. Está gravado, juro, Sr. Presidente. E dentro ainda desta linha, para os senhores autarcas que estiveram e estão em antena, aqui vem um sentimento que é verdadeiro e se for igual à cultura, melhor. Assim o entendam. Para mim o destino é, efetivamente, um lugar vazio. A questão nem sequer reside em ir até ele. É uma questão de chegar. Todas as partidas anunciam o destino. É verdade. Acredito, Sr. Presidente, que é verdade. Mas o destino é uma incógnita ao infinito, mesmo quando o temos como assegurado. Sentamos-nos quantas vezes no lugar errado e vemos passar destinos possíveis. Talvez os destinos dos outros pela janela do transporte que alguns de nós tomamos. E quando finalmente, Sr. Presidente, chegamos ao destino, já é outro. E podemos escolher. Ou ficamos ou continuamos. A morte, acredito, não tem nada a ver com isto. É o bilhete comprado ao revisor. Podemos rasgá-lo em pedaços pequenos, quem sabe às vezes de uma forma leviana. O destino reside ou residia já em nós. Não é preciso partir. O destino, quanto a mim, Sr. Presidente, é uma estátua interior. Quanto a mim, sirvo o exemplo. Muito obrigado, Manuel Costa. Muito obrigado também, Etelvino Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Muito obrigado pela tua participação. Sr. Presidente, agora sim. Bem, eu creio que há aqui algumas questões que
Bem, relativamente a este depoimento, eu direi que certamente não foi isso que o Sr. Vereador quis dizer. A rádio é quando é essencialmente um instrumento de divulgação de cultura. Evidentemente que poderá também permitir, consoante os operadores que estão neste momento, também serem agentes da promoção dessa mesma cultura. E creio que foi este talvez o que estava em mente e por vezes certamente digamos a ideia que transmitiu não foi corretamente, porque digamos cultura é algo que a rádio pode permitir e transmitir no sentido de fazer chegar às grandes massas essa mesma cultura. Quanto à questão que aqui foi posta relativamente a um certo, digamos, todos solidariamente, ou todos temos um pouco de culpa, evidentemente todos temos, porque nós somos um produto desta sociedade, temos ao fim e ao cabo a nossa própria formação inserida nesse meio e reagimos em conformidade com essa mesma sociedade. Por conseguinte, em todas as situações temos um pouco dessa culpa. Evidentemente que há mais culpados do que outros, não é? Numa primeira linha deve estar, independentemente de tudo, uma situação da gestão desta casa. Esta é a primeira situação, porque efetivamente eu não posso, se erro, estar a culpar terceiros porque não me deram apoio, porque efetivamente levou-me a uma decisão errada. Mas aqui há uma questão que deve ter sido em consideração, que muitas vezes, enfim, perante toda a ausência de muitas vezes estruturas que deveriam de apoiar e que deviam ao fim e ao cabo criar os meios, porque até tem o problema de criar as leis deste país, acima de tudo tem as nossas contribuições no sentido de melhor distribuir, e nós assistimos, e permitam que isto é importante referir, assistimos hoje, no dia a dia, o grande acumular de riqueza, o que prova que este país produz, e se produz, ela está a ser acumulada em uma série de conjunto de entidades e não ser redistribuída. Porque se efetivamente... Estava a querer dizer, desculpe, que os ricos cada vez estão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. No fundo, quer dizer, se há quem enriqueça hoje neste país, são os ricos. É porque os trabalhadores produzem. Porque há produção. Por conseguinte, há quem hoje esteja a arrecadar essa mais-valia de todos nós. E, por conseguinte, isto é uma questão da própria estrutura em si. Agora, quanto à autarquia em si, a autarquia tem atribuições e competências muito bem definidas. Evidentemente que nós temos obrigações perante a comunidade muito diretas e que muitas vezes não temos os meios necessários para fazer face, efetivamente, a essas obrigações que temos. E que é, de facto, uma limpeza, uma higiene e limpeza, o ambiente em si, mas o ambiente do dia-a-dia. Temos, efetivamente, que tratar das estradas, temos que, inclusivamente, o abastecimento de água, que muitas vezes não se faz da melhor forma. Temos, ao fim e ao cabo, um conjunto de atribuições e competências, e essas estão consignadas na lei e tem que ser a primeira prioridade. Todas as outras dependem um bocado dos excedentes que o município possa ter, porque esses são secundários e, por conseguinte, não estão atribuídos na lei, o que implica que, ao nível daquilo que é o Orçamento do Estado transfere para as autarquias e das contribuições que os municípios pagam, digamos, não cobre para além disto. Evidentemente, se amanhã houver outras atribuições, e que nós até desejamos, mas desde que trago o respectivo envelope financeiro, porque senão estamos a criar um fosso cada vez maior, e hoje sabemos que o panorama das autarquias ao nível nacional é de facto, em muitos casos, de ruptura total. Esta noite vamos à Rua dos Sonhos. Vamos ver como se pinta o céu de azul. Viajamos num balão e no fim do oceano há uma ilha que tem nuvens de algodão.